2 de setembro de 2013. Diana tinha 64 anos e conseguiu esse feito heróico, 52 horas, 54 minutos e 18 milésimos, para nadar 176 quilômetros em mar aberto, sem proteção contra tubarões. Na verdade, o feito dela foi a dedicação de uma vida. A última tentativa, antes dessa de 2013, havia sido em 2012, quando depois de nadar 41 horas, ela teve que ser retirada da água por causa de queimaduras de águas vivas. Não suportou e foi tirada da água. Quando ela tentou a primeira tentativa foi em 78, quando então usou uma gaiola de proteção contra tubarões. Tinha 28 anos de idade. Ela dedicou 35 anos da sua vida, 35 anos da sua vida para fazer isso que os irmãos a viram aí agora celebrando. Na segunda tentativa, sem gaiola de proteção, como foi essa de 2013, foi em 2011. E ela teve que sair da água por causa de dores no ombro e um ataque de asma. E as mensagens que ela deu nesse 2013, os irmãos ouviram aí. Primeiro, nunca desista. Segundo, você nunca está velho demais para perseguir seus sonhos. Terceiro, você nunca vai fazer nada sozinho. Ela diz: isso que aconteceu aqui é fruto de um trabalho de equipe. Quando eu vejo isso, irmãos, eu fico me perguntando, e naturalmente pergunto para os irmãos aqui no templo, para os que estão conosco na internet: para o que você vive? Ou para quem você vive? Qual é a razão maior, qual é a dedicação maior da sua vida? Nestes últimos 5 domingos, hoje, portanto, será o 5º domingo, eu tenho caminhado com os irmãos em 14 versículos do livro ou da carta de Paulo aos Efésios. Não sei se por isso muita gente ficou em casa hoje, né? Porque já está quase que decorando o texto, de tanto a gente ler. Esse é o 5º domingo. A carta de Paulo aos Efésios tem a mensagem: a igreja é o corpo de Cristo, o corpo vivo de Cristo. É uma carta que Paulo escreve da prisão. E ele inicia esses 14 primeiros versículos com um hino de louvor, de exaltação a Deus. E a razão do louvor, a razão da exaltação a Deus, nesses 14 primeiros versículos, é porque ali ele enumera as bênçãos espirituais ou bênçãos do Espírito que Deus derrama sobre os salvos, a sua igreja. Essas bênçãos, ele diz: nós somos eleitos em Cristo Jesus para a santificação. Nós fomos redimidos, libertos e perdoados do pecado. Nós fomos adotados como filhos de Deus, tendo sido feitos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo Jesus. Nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa, que também Deus nos deu como penhor da nossa herança. Por todas essas bênçãos, Paulo louva e agradece e bendiz a Deus. Mas há nesses 14 versículos uma frase repetida por 3 vezes. Se você teve curiosidade de ler esse texto em casa, ou cuidadosamente observar o texto, você deve ter percebido uma expressão repetida 3 vezes nesses 14 versículos. E esta repetição é que me fez trazer à memória esse feito da Diana Niade, como eu chamo no meu português piauiês,
porque esse vídeo eu passei para vocês em 2013, nessa ocasião. Mas esse vídeo me veio à memória quando eu olhei a frase repetida de Paulo nesses 14 versículos. Então eu não vou ler os 14 versículos para ver se os que hoje não vieram, domingo que vem estão aqui, né? Então eu vou ler só a repetição da frase nas 3 vezes que aparece nesses 14 versículos de Efésios 1. Primeiro está no versículo 6. Lembra que eu estou fazendo a leitura aqui da versão NVT, que é a versão que nós estamos encerrando hoje a leitura da Bíblia, né, do ano. Começamos o ano passado, em abril, e encerramos hoje, meia-noite. Quem ainda não terminou, tem até meia-noite para terminar a leitura do ano. E aí, em junho, a gente começa uma nova leitura e vamos usar a versão Almeida, século 21. NVT, portanto, nessa leitura de hoje ainda. Verso 6 aparece a primeira vez nos 14 versículos a frase que eu quero que você pense. Diz assim: Deus assim o fez para o louvor da sua graça gloriosa, que Ele derramou sobre nós, seu Filho amado, em seu Filho amado. E aí vai para o verso 12. O propósito de Deus era que nós, os primeiros a confiar em Cristo, louvássemos a Deus e lhe dessemos glória. Vá para o versículo 14, agora a última repetição da frase. O Espírito é a garantia da nossa herança até o dia em que Deus nos resgatará como sua propriedade para o louvor da sua glória. Para o louvor da sua glória. Na versão mais tradicional, que provavelmente é a que você tem em mão, a chamada revista e atualizada, essas 3 expressões aparecem assim. Vou ler na revista e atualizada. Verso 6. Para o louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Verso 12. A fim de sermos, e aqui é muito taxativo o texto, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo. E aí o verso 14, o qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Veja que a ênfase nos 3 versículos está no louvor da glória de Deus. E o versículo 12 especialmente vai dizer que o objetivo é da nossa vida a fim de sermos, nós os salvos, a fim de sermos para o louvor da glória de Deus. Então Paulo está dizendo que Deus nos abençoa com bênçãos espirituais, que Deus nos fez filhos, que Deus nos redimiu do pecado, que Deus nos perdoou os pecados, que Deus nos selou com o seu Espírito, que Deus colocou o seu Espírito como penhor, como garantia da nossa herança, a fim de sermos para o louvor da sua glória. Então deixa eu dizer para você hoje à noite, você que está aqui comigo e você que está na internet, a razão de você estar vivo e salvo em Cristo Jesus, a razão de eu estar vivo e salvo em Cristo Jesus, não é que eu seja bem-sucedido, ou que você seja bem-sucedido. A razão de eu estar vivo e de você estar viva, Luma, não é que você seja feliz. A razão de você estar vivo e eu estar vivo, Vilela, não é que você seja rico, poderoso. A razão de eu estar vivo e de você estar vivo é a glória de Deus. É a glória de Deus. Jesus morreu na cruz, pagou o preço do nosso pecado para que eu e você vivamos
para a glória de Deus. Ah, pastor, mas eu quero tanto ser feliz. Pois é. Nós somos a geração da busca da felicidade. A gente toma até alguns comprimidinhos, né, para ficar assim mais zen. Ficar mais zen. Mas essa não é a razão da nossa existência. 2013, Diana Riad, o maior feito que uma mulher poderia fazer. Nós estamos em 2022, 9 anos depois, e eu fico pensando o que foi feito do feito. Às vezes nós gastamos a vida em busca de coisas, em busca de posição, em busca de poder, em busca de dinheiro. Às vezes gastamos a vida, a saúde, os dias, os anos, em busca de coisas que não são eternas, que a gente de repente vê elas se esvaírem, indo por água abaixo. Os brasileiros deveriam aprender com a nossa própria história. Quando eu era menino, lá não era Barbacena, era lá em São Gonçalo do Piauí, o grande feito naquela época era alguém ser funcionário público, especialmente do Banco do Brasil. Os pais já tinham filhos e já botavam no sonho de que eles seriam funcionários públicos, especialmente do Banco do Brasil. Bem, eu não sei hoje se esse é o sonho de muitos pais. Você sabe que é pai e já tem a resposta. Hoje, o sucesso, a fama, parece ser o ópio de muita gente. Pessoas que fazem qualquer coisa para terem fama, participam do ridículo para terem fama. E depois descobrem que essa fama é tão momentânea e passageira que desaparece como a neblina de Teresina no mês de abril. Afinal de contas, o que pulsa no seu coração? Você foi salvo. Jesus morreu na cruz por você, ressuscitou ao terceiro dia para lhe garantir a vitória final. O que pulsa o seu coração? O apóstolo Paulo diz, olha, tudo isso aconteceu a fim de que sejamos para a glória dele. O que é a glória de Deus? Já que nós devemos viver para esta glória, o que é a glória de Deus? O profeta Isaías foi ao templo no momento em que o rei mais famoso faleceu, e ele, na sua tristeza, busca a Deus no templo, e ali ele diz que viu serafins sobre o trono de Deus, e eles clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Da sua glória. A palavra glória, no texto do Novo Testamento, é doxa. Sentido no Novo Testamento é de algo positivo a respeito de alguém que resulte em louvor, em honra, em glória, esplendor, brilho, magnificência, excelência, preeminência, dignidade, graça, majestade. A ideia de graça de glória é perceber que alguém está no topo, não há algo maior. Doxa, quando é aplicada a Deus, diz da majestade real que pertence a Ele e só a Ele. Diz da sua majestade, diz da sua perfeição e santidade absoluta.
em seu sermão, A Ele seja a glória pelos séculos dos séculos, John Piper diz que é impossível definir a glória de Deus. Mas ele faz algumas conceituações no sermão. Ele diz que a glória de Deus é a manifestação da beleza de sua santidade. Diz ele, é quando a sua santidade vem a público. É a maneira com a qual ele evidencia a sua santidade para que as pessoas percebam. Então, diz ele, a glória de Deus é a manifestação da sua santidade. E ele acrescenta, ela é a beleza e a grandeza infinita das inúmeras perfeições de Deus. Então, quando você abre o Salmo 19, versículo 1, e ali o salmista diz, os céus proclamam a glória de Deus, ele está dizendo que você, olhando para o céu e vendo a grandiosidade de tudo que está na nossa volta, você tem que dizer, supimpa, há um Deus nesse universo. Quando Paulo escreve aqui, a fim de sermos para o louvor da sua glória, ele está falando da finalidade da nossa existência. Fomos salvos e vivemos para o louvor da glória de Deus. Ele está afirmando que a nossa existência deve exaltar o nome de Deus. Nossa vida deve tornar público o amor, a bondade, a misericórdia de Deus, de tal forma que as pessoas vendo isso exaltem ao Senhor. A glória de Deus é sua exaltação. A glória de Deus é o reconhecimento da sua bondade e do seu amor. A glória de Deus é quando todos podem voltar-se para Ele e dizer, Ele é digno. Essa semana, na nossa ocupação discipular de netos, que a minha esposa decidiu que a gente é Uber dos nossos netos, e entre a escola e a casa, ela montou um programa discipular dos netos, um de 8 anos, 8 de 5. Então você imagina como é esse programa discipular que dura em torno de 20 a 30 minutos, por causa do trânsito, naquele horário de 12:40. E eu me divirto, né? Eu sou o motorista, vou aqui pelo retrovisor, acompanhando o discipulado lá atrás, no banco, né? E tem os prêmios, das perguntas certas, tem os prêmios. Então, essa semana foi a vez, no programa discipulado da Dona Jesus, de Sadraque, Mesaque e Abednego. Só dizer o nome para as crianças, você já imagina a dificuldade que é, né? Os dois mencionarem Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas quando você lembra daqueles 3 jovens, levados escravos, e que diante de uma lei do rei, de que todo mundo devia se curvar diante da sua imagem de ouro e adorá-la, e aqueles 3 garotos decidem que não farão isso. A consequência de quem não fizesse, vocês sabem, fornalha ardente. E quando alguém vai dizer ao rei Nabucodonosor que aqueles 3 garotos não faziam isso, a ira que vem ao rei é tamanha que ele manda aumentar o fogo da fornalha. E a fornalha está tão quente que quando os garotos são jogados dentro, os que vão jogar morrem. Tal é o calor que está na fornalha. E os garotos são amarrados e jogados dentro, não há saída para eles. Mas antes de jogar, é dado a eles a oportunidade de voltar atrás. E a resposta dos 3 é taxativa. Rei, mesmo que o Senhor não nos livre da sua fornalha, não nos curvaremos à sua imagem. Mesmo que não nos livre. E são jogados na fornalha. E quando são jogados, o rei percebe então
que ali dentro da fornalha não tem os 3 apenas que foram jogados, há um quarto passeando no meio do fogo. E o quarto que está passeando, o próprio rei diz que parece o filho de deuses. E então ele grita para que eles saiam da fornalha. E quando eles saem da fornalha, há ali uma decisão real diferente. O rei vai dizer assim: louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele enviou seu anjo para livrar seus servos que nele confiaram. Eles desafiaram a ordem do rei e estavam dispostos a morrer, ao invés de servir ou adorar qualquer outro Deus que não fosse o próprio Deus. Quem está dizendo isso é o rei que os amarrou e jogou no fogo. Quem está dizendo isso é o rei que estava pronto a matá-los. E aí ele vai concluir assim: portanto, faço este decreto. Se qualquer pessoa, não importando sua raça, nação ou língua, disser uma palavra contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, ela será despedaçada e sua casa transformada num monte de escombros. Não há outro Deus capaz de livrar dessa maneira. O rei incrédulo. Mas aqueles 3 fizeram com que o nome de Deus fosse glorificado. Eles não abriram mão da sua crença, e o nome de Deus foi glorificado. Diferentemente desses 3 garotos, foi o que fizeram vários líderes judaicos nos tempos de Jesus. Olha o que João escreveu em João 12, versos 42 e 43. Contudo, diz João, muitos dentre as próprias autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não o confessavam para não serem expulsos da sinagoga. Olha a conclusão de João o apóstolo: porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Olha a diferença. Há 3 garotos que decidem que a glória de Deus é maior do que as suas vidas, e Deus é glorificado. Aqui há homens que ocupam o poder, há homens que são do alto escalão judaico, que creram nele, que sabiam que Jesus era o Cristo, mas por amor, por apego às suas posições, por apego àquilo que a religião lhes fornecia, eles não lhe deram glória. Amaram mais a glória, mais a honra dos homens do que a glória de Deus. Eu fico pensando quantos de nós não temos comportamento igual. Quantos de nós não nos calamos porque amamos mais o conforto, a bajulação dos homens do que a honra ao nome de Deus. Eu fico pensando quantos de nós não silenciamos e negamos a fé que nós dizemos ter, porque diferentemente daqueles 3 garotos, nos parecemos mais com os líderes judaicos. Jesus disse: suas boas obras devem brilhar, para que todos as vejam e louvem o nome do Pai que está nos céus. Mateus 5, verso 16. Que todos vejam as nossas obras, que todos olhem para as nossas vidas, mas que ninguém, ao olhar para a nossa vida e para aquilo que fazemos, glorifique a nós mesmos, mas que olhem para nós e deem glórias a Deus, porque digam: isso só acontece porque é Deus, é poder de Deus, é glória de Deus, não é o homem. João o Batista disse de si mesmo: importa que ele cresça e eu diminua. Os discípulos de João estavam tentando fazer João andar numa disputa com Jesus.
E a resposta de João é taxativa: olha, ele precisa crescer, ele precisa ser glorificado, eu não. Para quem você vive? Sua vida tem sido para a glória de quem? Outros que olham para você têm se voltado para Deus ou para você? Essa geração de selfies, quem é a imagem que você está refletindo? Quem é que você está apontando? O texto diz que nós fomos salvos para sermos para a glória de Deus. Como é que a gente vive para a glória de Deus? Se você perguntasse a Estevão talvez lhe respondesse assim: a gente vive para a glória de Deus anunciando a fé nele, qualquer que seja a situação. Aí se você olhar o capítulo 7 de Atos, versos 52 a 55, você vê ali o momento em que Estevão é apedrejado porque pregava a ressurreição em Cristo. Mas enquanto ele é apedrejado, o texto bíblico diz, versos 55 e 56, viu a glória de Deus, e Jesus em pé à direita de Deus, e disse: eis que vejo os céus abertos, e o Filho do homem em pé à direita de Deus. Enquanto Estevão era apedrejado, ele viu Jesus no céu, em pé, à direita de Deus, como se tivesse a recebê-lo. Ele viu a glória de Deus. A multidão que o apedrejava viu Jesus em Estevão. Estevão viu Jesus no céu, mas a multidão viu Jesus no Estevão. Porque a expressão dele foi a mesma expressão do Senhor na cruz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Mas você não deve imaginar que a gente só glorifica a Deus em momentos extremos. Você não deve imaginar que a gente só glorifica a Deus em situações de crise, de medo, de pânico. Não. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 10, 31, e nós lemos esse texto há pouco aqui no culto: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então você não pode imaginar que a gente só vai glorificar a Deus como Estevão, ou como Sadraque, Mesaque e Abednego. Não, o que Deus espera de nós é que a glória dele seja vista em nós em toda e qualquer situação, no comer, no vestir, no andar, enfim, tudo deve ser para a glória dele. Deus precisa ser glorificado nas pequenas coisas do nosso dia a dia, assim como nos momentos de extrema decisão. Mesmo na enfermidade ou morte, o Senhor precisa ser glorificado. De vez em quando a gente precisa dar um choque no irmão em Cristo Jesus, porque diante da situação de crise ele começa a se desesperar como se não tivesse esperança. E a gente tem que dar um choque para dizer assim: irmão, o que você pregou a vida toda até hoje precisa valer para você, não pode valer só para o outro. Você precisa viver o que pregou até hoje. Lembram o que Jesus disse na doença e na morte de Lázaro? Lá em João capítulo 11, versículo 4, Jesus disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Lá no verso 39, ele vai dizer assim: tirai a pedra. Marta, a irmã do defunto, disse: Senhor, já cheira mal, porque está morto há 4 dias. E no verso 40 Jesus vai dizer: não te disse que se creres verás a glória de Deus? Era uma enfermidade,
uma enfermidade que chegou à morte. Mas o Senhor estava dizendo a seus discípulos e depois dizendo às duas irmãs que tanto aquela enfermidade quanto a morte era para a glória de Deus. Eu não sei o que você passa, mas você precisa entender que o que você passa precisa ser para a glória de Deus. Pode ser enfermidade, ela precisa ser para a glória de Deus. Pode ser a morte, ela precisa ser para a glória de Deus. Os irmãos viram o testemunho do pastor Augusto hoje pela manhã, daquela serva de Deus que ele pastoreava. Enquanto a morte chegava, ela estava falando de Cristo para os seus, por quê? Porque entendia que aquele momento era para a glória de Deus. Eu não posso, irmãos, esperar que só vou glorificar a Deus nos momentos de alegria, de prosperidade. Eu preciso entender que eu vou glorificar a Deus em qualquer situação. Nos momentos de dor, de enfermidade, nos momentos de prosperidade, de paz. Mas o nome do Senhor precisa ser glorificado. Os irmãos que têm acompanhado a história da igreja na Ucrânia, no meio daquele bombardeio, onde muita gente está morrendo, cristãos também morrendo, porque quando o bombardeio vem, você não imagina que o míssil vai caindo e Deus diz assim, míssil passa para lá e atinge só descrente, você não imagina que Deus vai fazer isso, né? Então o míssil atinge o descrente e o crente, o salvo e o perdido. Mas o impressionante é que no meio de tudo aquilo, o povo continua louvando e adorando a Deus, o povo continua pregando a palavra nos momentos mais tenebrosos possíveis. Meus irmãos, até a maneira que nós lidamos uns com os outros precisa ser para a glória de Deus. Romanos 15, 7. Portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu, para o quê? Para a glória de Deus. Como eu lhe recebo, como eu cuido de você, como você cuida de mim, como você cuida do outro, isso precisa ser de tal modo como Cristo fez conosco, isso precisa ser para a glória de Deus. Nossa existência deve ser para a glória de Deus, fomos salvos para isto. Assim que eu me tornei evangelista, lá há mais de 40 anos, eu fui conselheiro de embaixadores do rei, garotos entre 9 a 14 anos. E a gente costumava ficar em posição de sentido e recitar o nosso compromisso. E aquele compromisso termina assim: prometo ser leal a Cristo Rei, viver para Ele, servi-lo sempre. Terei uma vida... Bora, embaixador, está repetindo lá de baixinho. Gabriel está repetindo ali baixinho ali. Terei uma vida pura, direi sempre a verdade, corrigirei os meus erros, seguirei a Cristo Rei, e termina: se assim não for, para que nasci? Se assim não for, para que nasci? O único Deus que a maioria das pessoas irá conhecer é aquele Deus que está sendo mostrado na minha vida e na sua vida. O único evangelho que a maioria das pessoas irá ler não é o evangelho de Mateus, nem o de Marcos, nem o de Lucas, nem o de João. A maioria das pessoas vai ler o evangelho que está na minha e na sua vida, o evangelho segundo Gilvan, segundo João, segundo Márcio, o evangelho segundo cada um de nós, porque elas não terão acesso às páginas da Escritura antes de terem acesso à nossa vida. Antes que eles abram a palavra, eles abrirão a nossa vida. Antes de olharem a palavra, eles olharão a nossa vida. E é preciso que a minha e a sua vida sejam para a glória de Deus. Deus quer fazer de nós uma nova criatura, uma nova
criação também. A primeira criação foi em Adão, caiu, falhou. A segunda criação é em Cristo Jesus, somos nós, eu e você, filhos de Abraão, filhos da fé. O Senhor espera que nós não percamos o foco como a primeira criação em Adão. O profeta Isaías tem um chamado de Deus para todos nós. E nós lemos aqui nesse culto também, Isaías 43, 7. Diz o Senhor: tragam todos que me reconhecem como seu Deus, pois eu os criei para a minha glória. Tragam todos os meus filhos, tragam, porque eu os criei para a minha glória. Que diferença Deus faz em sua vida? Que diferença Deus fará na sua vida amanhã, de manhã, segunda-feira, quando você não estará nesse ambiente de culto, de templo, quando você não estará diante da TV, cultuando com a gente. Amanhã, segunda-feira, quando você estiver em casa, levantando e ir ao trabalho, qual é a diferença que Deus fará na sua vida? Dos discípulos presos por pregar a ressurreição em Jesus, as autoridades judaicas, diz lá Atos 4,13, reconheciam que eles haviam estado com Jesus. O que estão dizendo de mim e de você? Aqueles que estão olhando para nós, aqueles que estão olhando para você aí na internet, eles reconhecem que você realmente está com Jesus. Jesus, em sua oração sacerdotal, em João 17, verso 4, ele diz: eu te glorifiquei aqui na terra, completando a obra que me deste a realizar. Eu te glorifiquei aqui na terra. Você pode dizer isso? Você pode dizer assim: eu tenho te glorificado, Senhor, aqui na terra. Você pode dizer isso? Baixe sua cabeça. Fale com Deus. Você que está aí na internet, baixe sua cabeça, fale com Deus. Examine sua vida diante dEle. A palavra diz que o Senhor nos tornou filhos, nos fez herdeiros, nos deu o Espírito Santo como selo e penhor, a fim de, a finalidade, o louvor da sua glória. Examine sua vida. Como é que você tem vivido? Onde está a glória de Deus na sua vida? O nome dele tem sido exaltado. O nome dele tem sido glorificado. As pessoas têm reconhecido que você de fato é um filho de Deus. Você quer glorificar a Deus na sua vida? Você quer viver para a glória dele? Você quer que ele faça da sua vida uma vida que o nome dele seja engrandecido? Então, se você deseja isso, fique em pé onde você está, dizendo: Deus, estou aqui. Quero que o Senhor seja glorificado na minha vida. Eu não quero a glória de ninguém. Eu não quero a glória para mim mesmo. Eu quero a glória do Senhor. Se você quer fazer isso, fique em pé, dizendo: está aqui a minha vida, Senhor, é tua. Recebe. Faz o teu nome ser glorificado. Obrigado, Pai. Obrigado. O Senhor se deu lá na cruz. Alto preço o Senhor pagou. O Senhor nos resgatou do pecado como quem compra um escravo no mercado. Mas ao fazer isso, o Senhor não nos manteve escravos.
o Senhor nos deu liberdade. Porque o Senhor é a verdade, o Senhor diz: conhecereis a verdade e ela vos libertará. E livres que fomos do poder do pecado, o Senhor nos colocou como herdeiros do Senhor. O Senhor nos deu o privilégio de sermos chamados teus filhos. Ó Deus, nos faz honrar essa posição. Nos faz, ó Deus, honrar o privilégio que o Senhor nos dá de sermos filhos. Nos faz brilhar o nome do Senhor nessa humanidade perdida, para que a luz de Jesus brilhe em cada um de nós e as pessoas possam curvar-se diante do Senhor, dizendo: só Ele é Deus, em nome de Jesus.